Entenda porque Israel nunca foi aceito pelos seus vizinhos. Primeiro Deus criou o homem. Este, por sua vez, desrespeitou as leis que lhe foi imposta. Com isso, Deus o expulsou do jardim, um local cheio de farturas e tranquilidade, onde podia viver tranquilo com sua companheira, mas fugiu e escondeu-se da presença de Deus. Colocou a responsabilidade nos outros. Preferiu encarar o seu Criador. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. O mais grave é que trouxe o pecado junto com sua mulher ao mundo e toda a sua descendência. Após ser expulso, teve filhos e filhas e noras e muitos outros, até chegar a um escolhido por Deus para trazer de volta a paz na terra. A terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejará. Percebemos a rapidez e é assustador em ver as pessoas se esquecendo do seu Criador. Apenas um homem e sua família ainda adoravam ao Deus da criação. Este homem era Noé. Por causa de sua fidelidade e obediência, salvou ele e sua família. Noé fez uma arca conforme Deus havia planejado para salvá-los da grande mar que se formou e cobria toda a terra até que pousou em cima de uma grande montanha de Ararat. Hoje, Turquia desceu com sua mulher e seus filhos e noras e formaram uma nova geração. Gênesis 10:32. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Os descendentes de Sem eram semitas. Abraão, Davi e Jesus eram descendentes de Sem. Os descendentes de Cã estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África. Os descendentes de Jafé estabeleceram-se, em sua maioria, na Europa e Ásia Menor. Veja que são todos irmãos. Gênesis 11, 1-8. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: então, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Então, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalharam o Senhor sobre a face de toda a terra. No capítulo 9, 25, Noé proferiu uma maldição sobre Canaã, o filho de Cã, antecessor dos cananeus perversos, e disse: maldita seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. Apesar do julgamento imediato de Deus sobre o pecado, a maioria das pessoas ignorava a Deus e continuava a pecar, mas alguma de fato se esforçando para segui-lo, como, por exemplo, Abraão. Certo dia Deus lhe apareceu e prometeu transformar os seus descendentes em uma grande nação. A parte de Abraão no pacto era obedecer a Deus. E Abraão permaneceu fiel, mesmo ao passar por duro teste e incidente que quase destruiu sua família. Na época de Abraão, Isaque e Jacó, não houve guerra, exceto alguns conflitos, mas houve fome na terra de Canaã e Jacó teve que morar no Egito. Passaram-se 430 anos. Então Deus levantou outro homem para levar de volta seu povo à denominada Terra da Promessa ou Terra Prometida. Então, começou as guerras entre os povos que habitavam no caminho de volta para a Terra Prometida. Os personagens mais conhecidos na Bíblia são Moisés, Josué, Saul, Davi. Os conflitos em Israel previstos nas profecias. Entenda as profecias bíblicas. Em Ezequiel 38, do versículo 14 ao 16, o profeta menciona que a terra de Israel seria atacada como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. Portanto, profetiza: ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos os cavalos, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra.
Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Diante dessa profecia, o povo de Israel é frequentemente atacado. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança, virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos os cavalos, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. As principais profecias bíblicas sobre as guerras em Israel. A Bíblia contém diversas passagens que mencionam Israel e seu papel no cenário mundial. No Antigo Testamento, livros como Daniel, Isaías e Ezequiel fazem referência às guerras, exílios e à restauração do povo israelense. No Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, há menções a conflitos que, para alguns estudiosos religiosos, estariam ligados a eventos contemporâneos no Oriente Médio. Um dos versículos mais citados é Zacarias 12:3, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntará contra ela todo o povo da terra. Esse trecho é interpretado por algumas correntes cristãs como um indício de que Jerusalém sempre será um ponto central de disputas internacionais. Para alguns estudiosos, essas passagens podem estar relacionadas a possíveis alianças e confrontos no Oriente Médio, especialmente com o envolvimento de potências internacionais. O livro de Apocalipse também menciona uma série de conflitos internacionais antes do fim dos tempos, o que leva grupos religiosos a enxergar nas tensões do Oriente Médio um sinal de que tais eventos podem estar se cumprindo. O livro de Daniel menciona que, nos últimos dias, será firmado um acordo de paz com Israel. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade desse período, cessará o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a destruição determinada se cumpra sobre ele. Daniel 9:27. Origens de Israel. O Reino Unido de Israel e Judá, de acordo com a Bíblia, foi a nação formada pelas 12 tribos de Israel, um povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a história narrada na Bíblia, após o Êxodo, sob a liderança de Moisés, os israelitas vaguearam pelo deserto durante décadas até que no final do século XV a.C. E sob a liderança de Josué, eles conquistaram a terra de Canaã. Abandonaram o nomadismo e estabelecem-se nas terras conquistadas, dividindo o território entre as 15 tribos. Contudo, não existia um verdadeiro poder central, pois cada tribo governava a si própria. Os líderes nacionais, que se designavam juízes, tinham um poder muito frágil e só conseguiam unir as várias tribos em caso de guerra com os povos inimigos. A união entre as tribos era tão frágil que por vezes se guerreavam entre si. Cansados destas situações, as tribos israelitas resolveram unir-se e instaurar uma monarquia. O profeta Samuel, último dos juízes, designou Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. O reino abrangia a região montanhosa de Judá e de Efraim, cuja capital era Gibeá. O reino surge em meados do século XI a.C., na sequência da unificação das 12 tribos sob a chefia de Saul, seu primeiro rei. Estudiosos modernos, incluindo crítica textual e arqueológica, têm contestado a versão bíblica da história do reino, incluindo a história de como o reino do norte de Israel se desvinculou de uma monarquia unida com o reino sulista de Judá, afirmando que a civilização israelita nortenha se desenvolveu independentemente de Judá, uma área rural comparativamente menor, e só atingiu um nível de sofisticação política, econômica, arquitetural e militar quando o reino foi absorvido pela dinastia Omride, por volta de 884 a.C. História. Agora Davi é o novo rei de Israel e consegue restabelecer um exército e expulsar os filisteus. Também invade a cidade de Jerusalém controlada pelos jebuseus. O soldado Joabe foi o primeiro a entrar e por isso tornou-se general. Davi transforma Jerusalém em sua nova capital. Ele invade os reinos dos amonitas, moabitas e edomitas, tornando os estados tributários. Fenícios constrói uma grande frota mercante que comercializava desde os portos do atual Sudão até os da atual Espanha. Melhora o exército, fortalece a economia.
Salomão construiu o Templo de Jerusalém, que demorou 7 anos para ser construído, e isso gerou um aumento dos impostos que permaneceram mesmo após o fim da construção. O povo estava descontente com os impostos abusivos. Por volta de 1050 a.C., depois de receber ameaças de povos estrangeiros, estas tribos se reuniram para formar o Reino Unido de Israel e Judá, quando Samuel ungiu Saul, da tribo de Benjamim, como primeiro rei. O reino de Saul, no entanto, foi marcado pelo conflito permanente com os filisteus e, posteriormente, pela guerra civil contra as forças de Davi, tendo este sido ungido rei por Samuel, com Saul ainda vivo. Foi Davi que, após sair vencedor deste conflito, com o vácuo de poder gerado pela morte de Saul em batalha contra os filisteus, criou uma monarquia israelita forte e unificada, e reinou de cerca de 1000 a.C. até 961 a.C. Salomão, o sucessor de Davi, conseguiu manter a união durante seu período como monarca, que foi de 961 a 922. Davi, o segundo rei de Israel, estabeleceu Jerusalém como sua capital nacional em 1006 a.C. Até então, Hebrom havia sido a capital do estado de Judá, comandado por Davi, e Manaim de Israel, estado comandado por Esbozete. Antes disso, Gibeá havia sido a capital da monarquia unida comandada por Saul. Davi realizou diversas campanhas militares bem-sucedidas contra os inimigos de Israel, derrotando diversas potências regionais, como os filisteus, assegurando assim a segurança nas fronteiras de Israel e transformando a nação numa potência regional. Sob a liderança da casa de Davi, a monarquia unida conseguiu obter prosperidade e a superioridade sobre seus vizinhos. Sob a liderança do sucessor de Davi, Salomão, a monarquia unida viveu um período de paz, prosperidade e desenvolvimento cultural. Diversos edifícios públicos foram construídos, entre eles o primeiro Templo de Jerusalém. Com a ascensão ao poder do filho de Salomão, Roboão, por volta de 930 a.C., o país se fragmentou em 2 reinos. O território estava Jerusalém, ao sul. A maior parte das províncias não israelitas deixaram de fazer parte de ambos os reinos. Na Bíblia hebraica, o livro do Gênesis menciona Jacó, um dos filhos de Isaque, filho de Abraão, que teria seu nome, conforme Gênesis, mudado por Deus para Israel, e que teve 12 filhos, que geraram 12 tribos conhecidas como os filhos de Israel. Judá é o quarto dos filhos de Israel. Os ancestrais dos israelitas podem ter sido semitas que ocuparam Canaã, bem como os povos do mar. Uma população começou a se identificar como israelita, diferenciando-se dos canaanitas através de indicadores como a proibição do casamento consanguíneo, uma ênfase na genealogia e na história familiar. As aldeias tinham populações de até 300 ou 400 habitantes, que viviam de agricultura e pastoreio e eram, em grande parte, autossuficientes. O intercâmbio econômico era frequente. A escrita era conhecida e estava disponível para os registros, até mesmo em sítios menores. A evidência arqueológica indica uma sociedade de centros urbanos semelhantes a vilas, porém com recursos mais limitados, uma população reduzida. Israel e Judá, 1200 a 576 a.C. A Bíblia hebraica descreve confrontos militares constantes entre os judeus e outras tribos, incluindo os filisteus, cuja capital era Gaza. Por volta de 930 a.C., o reino se dividiu entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, no norte. Uma aliança entre o rei Acabe de Israel e Ben-Hadad II de Damasco conseguiu repelir as incursões dos assírios após uma vitória na Batalha de Carcar, 854 a.C. O reino de Israel, no entanto, foi destruído posteriormente pelo rei assírio Tiglat-Pileser III por volta de 750 a.C. O reino filisteu também foi destruído. Os assírios enviaram para o exílio boa parte da população do reino israelita do norte, dando origem assim às tribos perdidas de Israel. Os samaritanos alegam ser descendentes dos israelitas que sobreviveram a esta conquista assíria e ficaram na região. Uma revolta israelita ocorrida entre 724 e 722 a.C. foi debelada após o cerco e a conquista da Samaria por Sargão II. O rei assírio Senaqueribe tentou, sem sucesso, conquistar o reino de Judá. Registros assírios alegam que ele teria punido Judá e então abandonado o território. Heródoto também descreveu a invasão. Na Bíblia,
A Bíblia fornece relatos que descrevem a origem de Israel. Segundo a crença judaica, descrita nesse livro, o povo de Israel surgiu de grupos nômades que habitavam a Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos, que posteriormente rumaram para a região do Levante por volta do ano 2000 a.C., no fim do século 17 a.C. Por motivo de uma grande fome, Israel emigrou ao Egito, onde o governador da época era José, filho de Jacó, Israel. Dentro de um período de 400 anos, com a morte de José e a sucessão do faraó, o Egito, com medo do grande crescimento do povo israelita, escravizou Israel. Após o fim do cativeiro no Egito, os israelitas vagaram pela região da Península do Sinai, reconquistando uma parte de seu território original no Levante, sob comando do rei Saul por volta de 1029 a.C. Em 586 a.C., o rei babilônio Nabucodonosor II invade Jerusalém, destrói o primeiro templo e obriga os israelitas ao seu primeiro exílio. Levados à força para a Babilônia, os prisioneiros de Judá e Israel passaram cerca de 50 anos como escravos sob o domínio babilônico. O fim do primeiro êxodo possibilitou a volta dos israelitas a Jerusalém, que foi reconstruída. Do nome de Judá nasceram as denominações judias e judaísmo. Entretanto, o território dos judeus foi sendo conquistado e influenciado por diversas potências de sua época: assírios, persas, gregos, seleucida e romanos. Ao longo de toda a dominação romana, houve duas grandes revoltas dos judeus. Antes, houve uma primeira revolta no ano 134 a.C., quando Antíoco IV Epifânio, ainda durante a dominação seleucida, profanou o templo ao sacrificar uma porca, animal considerado impuro pelo judaísmo, em seu altar. A revolta, chamada de Asmoniana, foi vitoriosa e garantiu a independência de Israel até o ano 63 a.C., quando o reino é conquistado pelos romanos. Durante este domínio que surgiria o cristianismo, os romanos estabeleceram no reino judeu um protetorado. Entretanto, a prática da religião hebraica era constantemente reprimida pelos romanos, que interferiam na administração do templo e atacavam e profanavam os locais de culto. A primeira grande revolta contra o domínio romano se iniciou no ano 66 da Era Comum. Também conhecida como Grande Revolta Judaica, a rebelião duraria até o ano 72 d.C., quando o general Tito invade a região e destrói Jerusalém e o Segundo Templo. Cerca de 1 milhão de judeus teriam morrido durante os combates, segundo alguns pesquisadores. A região é transformada em província romana e batizada com o nome de província judaica. A segunda e última rebelião contra os romanos foi a revolta de Bar Coquebas. A revolta foi esmagada pelo imperador Adriano em 135 e os judeus sobreviventes foram feitos escravos e expulsos de sua terra. Durante os 2000 anos de duração do êxodo, a presença judaica em Jerusalém e seu entorno foi constante, embora diminuta. No mesmo ano de 135, Adriano renomeou a província da Judéia para a província da Síria-Palestina, um nome grego derivado de Filisteia, em hebraico, em grego antigo, plei, como tentativa de desligar a terra de seu passado judaico. A Mishnah e o Talmud e Yerushalmi, dois dos textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região neste período. Depois os romanos, os bizantinos, finalmente os muçulmanos conquistaram a Palestina em 638. A área do Levante foi controlada por diferentes estados muçulmanos ao longo dos séculos, à exceção do controle dos cristãos cruzados, até fazer parte do Império Otomano, entre 1517 e 1917. Ou seja, Israel não habitava mais nas suas terras conquistadas por seus antepassados. Desde 135 até 1917, o exílio e as perseguições anti-judaicas, sob o domínio de diversos povos, culturas e religiões, os judeus exilados não encontraram jamais um clima de liberdade plena. Mesmo assim, os judeus sobreviveram às perseguições morais ou violentas em torno de sua religião e de sua cultura particular. Na Península Arábica do século VII, aonde, provavelmente, chegaram após a destruição do Segundo Templo, os judeus viram-se envolvidos nas lutas entre Maomé e os habitantes de Meca. De início, parte integrante da uma criada por Maomé e Medina, duas tribos judaicas seriam expulsas da cidade, enquanto a terceira seria executada, com exceção das mulheres e das crianças. Este episódio não tem,
contudo, nada a ver com manifestações de antissemitismo, encontrando-se integrado nas guerras entre Meca e Medina e na mentalidade do século VII. Em 1066, ocorreu o massacre de Granada e, entre os séculos 7 e 15, os judeus foram expulsos do norte da Europa cristã. Os grandes massacres de judeus se sucederam em diversos países, como Alemanha e Inglaterra, 1290, França, 1306 e 1394, Espanha, 1391, culminando na expulsão de 1492 e no Grande Massacre de Lisboa em 1506. Os judeus passaram a habitar a Europa Oriental. Com o fim da Idade Média e o Iluminismo, as perseguições diminuíram, embora prosseguissem. Durante a Era Moderna, os judeus da Rússia e de toda a região leste da Europa foram constantemente perseguidos e massacrados sob os mais diversos pretextos e acusações. Em meados do século XIX, os pogroms forçaram as ondas de imigração judaica para a América e fomentaram o surgimento dos primeiros movimentos sionistas. O sionismo, de Sion, colina da antiga Jerusalém, surgiu na Europa em meados do século XIX. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel, como forma de estreitar os laços culturais do povo judeu em torno de sua religião e de sua cultura ancestral. Precedentes sionistas. Entre os séculos 13 e 19, o número de judeus que fizeram literalmente, ascensão, o ato de um judeu emigrar para a Terra Santa, foi constante e crescente, estimulado por periódicos surgimentos de crentes. Essas perseguições tinham quase sempre um caráter religioso. Vários estados atacaram e expulsaram os judeus de seus territórios, sob acusações que variavam entre o deicídio, a suposta culpa dos judeus pela morte de Jesus, e lendas sobre o envenenamento de poços, uso de sangue de crianças cristãs em rituais judaicos, libelo de sangue, e de heresia. Os judeus da Inglaterra foram expulsos em 1290, da França em 1391, da Áustria, 1421, e da Espanha, Decreto de Alhambra, em 1492. Os judeus que retornaram à Palestina estabeleceram-se principalmente em Jerusalém, mas também desenvolveram significativos centros religiosos em cidades mais distantes. A partir do século XV, a cidade de Safed se tornaria o mais importante local de reunião de cabalistas. Mas foi durante a primeira metade do século XIX que a migração judaica para a Palestina sofreu seu maior incremento em quase 20 séculos. Os judeus já eram a maioria da população de Jerusalém no ano de 1844, convivendo com muçulmanos, cristãos, armênios, gregos e outras minorias, sob o domínio turco-otomano. A estes migrantes religiosos vieram se juntar os primeiros migrantes seculares, a partir da segunda metade do século. Eram em geral judeus da Europa Central e adeptos de ideologias socialistas. O sionismo político. Em 1895, na França, um militar judeu foi acusado de fornecer informações secretas para os alemães. O capitão Alfred Dreyfus foi julgado e condenado após um julgamento que se tornou célebre e mobilizou a opinião pública mundial, já que a ausência de provas que comprovassem seu suposto crime evidenciava o caráter antijudaico do processo. O sionismo moderno aos poucos arrebatou e convenceu a maioria dos judeus de todo o mundo. Começaram as migrações judaicas para a província palestina, onde estes pioneiros adquiriam terras dos árabes e estabeleciam colônias e fazendas coletivas. A escolha da causa sionista pelo território da então província palestina derivava de todo o significado cultural e histórico que a antiga Israel bíblica possuía para o povo judeu. Herzl e os sionistas defendiam a criação de um Estado judaico em todo o território original de Israel, o que incluiria hoje a atual Jordânia, embora propostas de cessão de territórios na Patagônia, no Chipre e em Uganda tenham sido estudadas. Nascimento do moderno Estado de Israel. Após o término da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Turco-Otomano, a antiga província da Palestina passou a ser administrada pela Grã-Bretanha. Atendendo às solicitações dos sionistas, os ingleses promulgaram em 1917 a Declaração Balfour, onde a Grã-Bretanha se comprometia a ajudar a construir um lar judaico na Palestina, com a garantia de que este não colocasse em causa os direitos políticos e religiosos das populações não judaicas. Com a reação violenta dos árabes a partir da década de 1920, os ingleses tentaram regredir na sua promessa, implementando políticas de restrição à imigração de judeus.
A ascensão do nazismo inicia uma perseguição antijudaica sem precedentes. Os judeus da Europa começam a ser perseguidos, por fim aprisionados e massacrados, numa grande tragédia humana igualmente vivida por outros povos envolvidos na Segunda Guerra Mundial. A morte massiva dos judeus e de outros grupos denominou-se Holocausto. Na Palestina, nacionalistas árabes foram insuflados a não aceitar a migração de judeus. Mohammed Amin al-Zaini, grão-mufti de Jerusalém, máxima autoridade religiosa muçulmana, se alia aos nazistas e promove perseguições antijudaicas. Grupos judaicos clandestinos. As tensões entre judeus e a população árabe da Palestina, diante das ações do mandato britânico que supostamente beneficiavam estes últimos, gerou dentro de alguns setores da comunidade judaica um sentimento de revolta. Nacionalistas árabes, em oposição aos termos da Declaração Balfour e ao mandato britânico, instigavam a realização de pogroms contra os judeus. Ocorreram incidentes violentos em Jerusalém, Hebrom, Jaffa e Haifa. Em 1921, após o massacre de dezenas de idosos judeus em Hebrom, foi fundada a Haganah, com o objetivo de fazer a guarda das comunidades judaicas na Palestina e evitar os ataques árabes. Da Haganah surgiu o grupo Irgun, anteriormente chamado de Haganah Bet, no ano de 1931. O Irgun celebrizou-se em atacar alvos militares britânicos. O ataque mais famoso do Irgun foi a explosão do Hotel King David, em Jerusalém, onde funcionava o quartel-general do mandato britânico na Palestina. No ataque morreram 91 pessoas. Além do Irgun, existia também o Lehi, fundado por Abraham Stern. Ao contrário do Irgun, que estabeleceu um pacto com os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial para enviar voluntários para a luta contra os nazistas, o Lehi sempre recusou qualquer diálogo com os ingleses. Além disso, o Lehi realizou contatos secretos com a Alemanha nazistas através dos quais se oferecia na luta contra os britânicos no Médio Oriente, em troca da evacuação, ou seja, expulsão, dos judeus da Alemanha. Os grupos clandestinos judaicos, classificados pelos britânicos como terroristas, eram repelidos tanto pela Haganah, considerado o embrião do exército israelense moderno, quanto pela agência judaica e pela organização sionista, que não aceitavam seus métodos violentos que procuravam trabalhar em harmonia com o mandato britânico. A independência. Ao término da Segunda Guerra Mundial, o mundo tomou conhecimento da dimensão do Holocausto e do massacre de 6 milhões de judeus pelos nazistas. Com a Europa destruída e os sentimentos antissemitas ainda exaltados, uma enorme massa de milhões de refugiados deixava a Europa para se unirem aos sionistas na Palestina. Mas a política de restrição à imigração judaica era mantida pelo mandato britânico. Os grupos militantes judaicos procuravam infiltrar clandestinamente o maior número possível de refugiados judeus na Palestina, enquanto retomavam os ataques contra alvos britânicos, se repeliam ações violentas dos nacionalistas árabes. Com as pressões se avolumando, a Grã-Bretanha decide abrir mão da administração da Palestina e entrega a administração da região à Organização das Nações Unidas, ONU. O aumento dos conflitos entre judeus, ingleses e árabes forçou a reunião da Assembleia Geral da ONU, realizada em 29 de novembro de 1947, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha e que decidiu pela divisão da Palestina britânica em 2 estados, um judeu e outro árabe, que deveriam formar uma união econômica e aduaneira. A decisão foi bem recebida pela maioria das lideranças sionistas, embora tenha recebido críticas de outras organizações, por não permitir o estabelecimento do Estado judeu em toda a Palestina. Mas a Liga Árabe não aceitou o plano de partilha. Deflagra-se, então, uma guerra entre judeus e árabes. Na sexta-feira, 14 de maio de 1948, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina, o horário do término do mandato foi determinado pela ONU para as 12 horas do dia 15 de maio. David Ben-Gurion assinou a Declaração de Independência do Estado de Israel. Em janeiro de 1949, Israel realiza suas primeiras eleições parlamentares e aprova leis para assegurar o controle educacional, além do direito de retorno ao país para todos os judeus. A economia floresce com apoio estrangeiro e remessas particulares. História geral de Israel. Migração. No período entre a Declaração de Independência e a Guerra de Independência, Israel recebeu cerca de 850 mil imigrantes, em especial sobreviventes de guerra e judeus oriundos dos países árabes, sefaraditas e Mizraim.
Até o fim de 1950, desembarcaram em Israel 37 mil judeus da Bulgária, 30 mil da Líbia e 118.940 da Romênia. Um total de 121.512 judeus iraquianos foram resgatados pela Operação Esdras e Neemias. No total, o número de judeus resgatados nos primeiros anos de existência de Israel foi de 684.201, mais do que toda a população judaica de Israel em urbanos no interior. 35.700 em Moshavim recentemente criados, de 16.000 em kibbutzim. Entre 1952 e 1954, o número total de imigrantes foi de 50.463. Em 1955, iniciou-se uma nova onda de imigração. Até 1957, chegariam ao país 162.308 novos moradores, em sua maioria do Marrocos, da Tunísia e da Polônia. Os movimentos nacionalistas nos países do norte da África empurraram os judeus destes países a aliar. Entre 1955 e 1957, mais 55 mil judeus marroquinos e 15 mil tunisianos deixaram seus países de origem. A Revolução na Hungria. Em 1956, a repressão comunista na Polônia geraram mais ondas migratórias. 8.682 judeus húngaros e outros milhares de poloneses chegaram a Israel até o final da década. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os judeus do Egito foram expulsos. 14.562 destes imigrariam para Israel. As cidades de Dimona e Asdod, além das regiões de Lachish e Tanak, foram povoadas com estes olim, imigrantes. A Guerra dos 6 Dias também gerou uma onda de antijudaísmo nos países sob a esfera de influência soviética. Os judeus da União Soviética eram proibidos de deixar o país, mas a partir de 1969 a reivindicação dos judeus soviéticos pelo direito à imigração possibilitou um ligeiro incremento no número destes olim. Na Polônia, pogroms foram registrados em 1967 e mais 5.000 judeus imigraram. Até 1973, ano da Guerra do Yom Kippur, 260 mil judeus desembarcaram em Israel, a maioria de países socialistas. Décadas de 1950 e 1960. O governo de Ben-Gurion. David Ben-Gurion, o signatário da Declaração de Independência de Israel, tornou-se primeiro-ministro em 25 de fevereiro de 1949, mesmo dia em que o armistício com o Egito foi firmado. A primeira administração de Ben-Gurion foi focada na construção das instituições estatais necessárias para o funcionamento do Estado e nas operações militares de defesa contra os vizinhos. Ben-Gurion afastou-se do cargo em 7 de dezembro de 1953, declarando na ocasião que se instalaria no kibbutz Sde Boker, no deserto de Negev, a fim de estimular a ocupação da região pelos novos imigrantes. A carreira política de Ben-Gurion iniciou-se em 1933. Adepto do sionismo socialista, tornou-se líder do movimento sionista à época da Segunda Guerra Mundial. Moshe Sharett assumiu a cadeira de primeiro-ministro entre janeiro de 1954 e julho de 1955. Sharett era considerado um político sem carisma e era a voz corrente que Ben-Gurion continuava a governar Israel mesmo afastado. O caso Lavon minou o prestígio de Sharett. Em 21 de fevereiro de 1955, Ben-Gurion voltou a Jerusalém e em julho foi reeleito primeiro-ministro. O caso Lavon. O estupim do caso Lavon foi a fracassada operação militar denominada Operação Susana, na qual houve o ataque de alvos americanos e ingleses no Egito. Vários agentes israelenses foram presos no desenlace. O então ministro da Defesa de Israel, Pinhas Lavon, teve de renunciar. O segundo período de Ben-Gurion. Foi durante o segundo gabinete de Ben-Gurion que ocorreu a campanha do Sinai. A aliança militar com a França fez deste país o maior aliado de Israel. Nesta época começou a construção das instalações secretas de Dimona, projeto e desenvolvimento do jovem secretário de Defesa Shimon Peres. Caráter autoritário e personalista de Ben-Gurion lhe valeu muita oposição, dentro e fora de seu partido trabalhista. Desacreditado, Ben-Gurion deixou definitivamente o cargo em 16 de julho de 1963. O que está acontecendo hoje em Gaza não é diferente do que aconteceu nos tempos antigos.
quando em nome de Deus mataram homens, mulheres e crianças. 1 Samuel versículo 3 vai: Pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdões. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. A questão é porque Deus ordenou esta destruição em massa. Os amalequitas eram um povo composto por guerreiros terroristas. Eles atacavam as nações vizinhas sem dor nem piedade, para se apossarem de seus bens, de suas famílias. Invadiam os campos constantemente. Deus sabia que seu povo nunca viveria em paz enquanto os amalequitas existir. Também compreendia que suas corruptas idolatrias ameaçavam o relacionamento de Israel com ele. Muito embora até hoje este povo o honre só com os lábios ou só de palavras, o único jeito para proteger os israelitas era destruir totalmente o povo desta nação bélica e todas as suas posses, incluindo seus ídolos. O povo de Gaza, descendente dos filisteus. Passaram o tempo e eles nunca mudaram. Continuam com as mesmas ideologias. Nem todos, mas dentro deles há terroristas infiltrados como Hamas e outras facções terroristas. São homens maus que não se preocupam com os outros, que seja crianças, que seja adulto. Eles só se preocupam em destruir o povo de Israel. Por que motivo? Será a religião? Será que é raiva? De uma coisa eu sei, certo ou errado, Israel está se defendendo dos seus inimigos. Escrito pelo pastor Pedro Alves.